Oi, gente, bom dia. Bom dia a todos. Estou fazendo os testes aqui para que a gente comece o nosso evento. O nosso objetivo, relembrando, é conversarmos sobre quem é responsável pelos reparos no imóvel, né, na locação, quando é o locador e quando é o locatário. É disso que nós vamos falar. Vamos esperar só mais um minutinho para a gente poder começar de fato. Lembrando, gente, o evento é de perguntas e respostas, ok? É interativo, é para que vocês tragam as suas dúvidas pontuais e a gente possa, então, responder conforme a prática, né? Aqui a gente vai fazer uma junção do direito propriamente dito, né? Do que é aplicado do direito no caso concreto e também do que é viável na prática, né? Esse é o principal objetivo aqui. Eu não quis vir aqui trazer teoria, ficar falando para vocês ouvirem, sem poder interromper, e é para ser um evento interativo, onde vocês tragam suas dúvidas, os casos concretos, para que a gente possa, na resposta, fazer esse link do direito aplicável com a prática viável, ok? É um evento para ser com um conteúdo bem prático, bem aplicável, é para já sair aplicando realmente na imobiliária ou na sua atividade imobiliária enquanto corretor de imóveis. Eu sou Júlio de la Moura, eu sou corretor de imóveis há mais de 20 anos e sou também advogado. A minha especialidade é o direito imobiliário e o meu escritório de advocacia atua especificamente com o direito imobiliário e é por isso que a gente está aqui então prospectando esse conteúdo, dando essa possibilidade de vocês trazerem as dúvidas de vocês para que sejam esclarecidas aqui, com a experiência que a gente tem já de muitos anos, advogando dentro desse mercado e dentro dessa especialidade que para a gente não é só de formação, mas é o que a gente vivencia dia a dia aqui dentro do escritório. Bom, acho que então nós podemos dar início para que a gente aproveite bastante o nosso tempo aqui. Se tem alguém com uma primeira pergunta, eu já estou aqui à disposição para a gente começar. Enquanto o pessoal chega também, gente, eu vou trazer aqui o seguinte. Lá no artigo 23 da lei inquilinária, trata das... Tem que corrigir aqui o microfone, só um instantinho. Bom dia a todos. O meu microfone estava aqui desligado. Foi bom que deu tempo de mais pessoas chegarem aqui para o nosso evento. Eu já vou aqui me disponibilizar para as primeiras perguntas, lembrando que o evento é para ser bem prático, é com a interação de vocês. Eu estou me disponibilizando a responder perguntas, dúvidas de vocês, casos práticos de vocês aí, em que eu tenho aqui a oportunidade de linkar o direito aplicável à realidade prática, né, ao que é viável dentro da imobiliária, né? Porque não basta nem só a prática e nem só o direito, lei nua e crua, né, o texto escrito. A gente tem que fazer essa interpretação aqui. O tema responsabilidade de locador e locatário nos reparos do imóvel, ele é amplamente atingido com interpretação de cada caso concreto. Não existe uma regra geral que a gente possa dizer, olha, neste caso sempre a responsabilidade é do locatário, ou neste outro caso sempre a responsabilidade é do locador. E ainda há uma confusão geral, gente, tanto entre os operadores da atividade imobiliária, quanto os locadores e locatários, que é o seguinte, é comum pensar que
Se o dano é estrutural, se o defeito é estrutural, então a responsabilidade é do locador. Só que o que é um dano estrutural? Só quem vai entender bem esse conceito na prática do dia a dia são os engenheiros da construção civil. Nós, corretores de imóveis e advogados, que vamos ter também que enfrentar o tema, é difícil para a gente entender o que é estrutural, porque é fácil saber que se é na estrutura do imóvel, se é na fundação, se é dentro das paredes, se é dentro da tubulação, então é estrutural. Só que o que traz a responsabilidade ao locador ou ao locatário não é necessariamente o fato de ser estrutural, é a causa do problema. Se a causa do problema for de ordem estrutural, então sim, a responsabilidade vai ser do locador. Mas eu preciso saber a causa do problema e não o problema em si. É o que causou o problema, é que eu tenho que ver se é ou não de ordem estrutural, para eu saber se é responsabilidade do locador ou do locatário. Então essa confusão que existe, olha, se é interno é estrutural, se é estrutural é do locador. Não, isso não é uma verdade recorrente, isso não é sempre assim, não é uma regra, ok? Vou dar um exemplo para vocês. Uma caixa de gordura de uma cozinha, numa casa, por exemplo. Essa caixa de gordura entope. A caixa de gordura, então, é instalação hidráulica, é estrutural, é do locador. Não, é preciso analisar qual foi a causa do entupimento. O entupimento é o defeito. Para eu saber de quem é a responsabilidade, eu preciso analisar a causa do defeito. Imagina que a causa do defeito foi plástico, embalagem plástica que foi jogada pela pia, por exemplo. Então, quem provocou esse entupimento na caixa de gordura foi o próprio inquilino quando deixou escorrer pelo ralo plástico de embalagens. Então, mesmo sendo um item que faz parte da estrutura do imóvel, que é uma caixa de gordura, mesmo o inquilino não tendo acesso direto, não tendo feito nada na caixa de gordura especificamente, a responsabilidade pelo desentupimento da caixa de gordura passou a ser do inquilino, uma vez que ele foi o causador do defeito, ele causou o problema. Você entendeu? Então depende da causa e não do defeito em si. Vocês dentro da imobiliária ou como corretores de imóveis na sua atuação aí da atividade imobiliária, você deve sempre se perguntar qual é a causa do defeito. O defeito é o que aparece. No meu exemplo, o defeito é o entupimento da caixa de gordura. Agora, qual foi a causa do entupimento? É a causa do entupimento que vai nos dizer quem é responsável pelo reparo. Ok? Temos aí alguma pergunta de alguém? A Regiane, eu não estou te ouvindo, Regiane. Daqui eu não estou ouvindo a Regiane. Meu suporte aí, por gentileza, eu não estou ouvindo a pergunta da Regiane. Eu coloquei uma pergunta no chat, doutor. Agora eu vi. Agora eu ouvi sua voz, Regiane. Deixa eu buscar o chat aqui. Aqui. Tem uma pergunta aqui da Fernanda Rodrigues. As multas contratuais por qualquer descumprimento, aquelas geralmente previstas no valor de 3 aluguéis, podem ser incluídas no cômputo da pretensão de reparação de danos? Aquelas geralmente previstas no valor de 3 aluguéis. Tá, as multas a multa que é prevista geralmente, normalmente, em 3 aluguéis é a multa rescisória. É aquela multa quando o inquilino rescinde antes do prazo contratual. Essa multa ela deve entrar sim lá no cálculo rescisório, mas ela não tem nada a ver com os danos no imóvel, ok? Os reparos no imóvel, o custo dos reparos no imóvel, aqueles que são de responsabilidade do locatário, eles vão entrar também lá no cálculo rescisório, né, como débito do inquilino.
assim como a multa, mas são itens diferentes, distintos. Não há uma multa por ter causado reparo no imóvel, por ter causado dano no imóvel, ou não há uma multa por ter entregue o imóvel com necessidade de reparos, não. Ok? Normalmente, tudo que se aplica à responsabilização por reparo no imóvel é praticado tanto nas locações comerciais quanto nas residenciais. Nas locações por temporada, existe um diferencial que deve ser analisado, que é assim, quem aluga por temporada, se ele está alugando num regime de hospedagem, então a hospedagem inclui outras coisas, né? O inquilino que hospeda, não necessariamente ele é responsável pelos danos causados no imóvel. Se ele aluga um flat, por exemplo, e o ar-condicionado não funciona, não é responsabilidade dele, não foi um dano que ele provocou. O locador é que tem que manter e tem que corrigir rápido, porque a hospedagem é temporária, né? É rápida, né? Então ele tem que corrigir a tempo. Então a alocação por temporada, ela pode ter uma análise mais aprimorada de quem vai ser a responsabilidade pelo reparo, se é do locador ou do locatário. Mas no que tange ao que afeta a lei do inquilinato, que aí então vai ser as locações residenciais e comerciais, aí sim a análise a fazer é a mesma em relação à responsabilidade pelos reparos no imóvel. Ok? Alguma pergunta? Eu não estou ouvindo. A minha equipe, eu não estou ouvindo as perguntas, ok? Ou se tem alguém fazendo perguntas. Eu trouxe aqui uma pergunta, gente, que é a seguinte. Equipamentos antigos, como por exemplo geladeira, fogão, motor de portão, quando estragam e não tem conserto, por serem antigos, não tem mais peças, não tem conserto, devem ser substituídos pelo locatário ou pelo locador. Bom, se fosse um equipamento atual, mais recente, que tem reparo, né? Então, se a responsabilidade é do locatário, compete ao locatário resolver. Se a responsabilidade é do locador, compete ao locador. Agora, independente de quem seja a responsabilidade, enfim, sendo a responsabilidade do locatário, mas o equipamento não tem mais conserto, não tem reparo, como que ele vai consertar, né? Não tem, mesmo que ele quisesse, não tem mais como consertar. Ele tem que repor por um novo. Imagina aquelas geladeiras americanas, grandes, caras, só que antigas. Não tem conserto no Brasil, ou não tem mais conserto, né? Como que o locatário vai lidar com isso? É um dano que ele provocou, ele teria que reparar, mas o equipamento não tem mais conserto. Bom, nesse caso, gente, é preciso equilibrar as contas. É preciso fazer de uma forma em que ninguém, entre locador e locatário, leve vantagem em relação ao outro. É preciso pensar assim: o locatário danificou o equipamento, então a responsabilidade dele é reparar, se não tiver reparo, repor o equipamento. Só que o equipamento é muito caro, é grande, é caro, é sofisticado. E aí, gente, sendo o equipamento muito caro, e a geladeira ou esse equipamento já estava muito velho, se esse locatário repõe com um equipamento novo, vai estar custando a ele muito mais caro do que seria o reparo, se existisse o reparo. Então haveria aí um enriquecimento sem causa, um aumento no patrimônio do locador que não foi compatível, porque ele já entregou o imóvel com um equipamento muito velho. Então, como repor um equipamento velho, né, sem ter que comprar um novo? O inquilino pode apresentar, então, como solução, já que nesse meu exemplo a responsabilidade seria dele, ele pode apresentar como solução repor com outro equipamento usado, não da mesma marca, não da mesma forma, talvez, mas usado, que seja compatível, né, com a funcionalidade que aquele equipamento que ele estragou tinha, né? Ou ele entrega em dinheiro uma parte do que seria o equipamento novo, porque ele está compensando o locador naquela parte que é condizente com
a vida útil que o equipamento tinha, né? Imagina uma geladeira, por exemplo, que custa 15 mil reais e é antiga e é americana, importada, por exemplo. Então, não tem reparo. Fazer o inquilino pagar uma geladeira de 15 mil reais é demais, quando no imóvel já tinha uma geladeira muito velha, que nem tinha reparo mais. Então, esse inquilino ele vai pagar ali, vai ter que chegar num acordo para ele pagar um valor que fosse compatível com o reparo do imóvel, com o reparo do equipamento, com a substituição daquela peça, né? E não o equipamento inteiro. Então a gente sai daquela regra básica, daquele erro conceitual de que o inquilino tem que entregar o imóvel igual ele recebeu. Se a geladeira estava funcionando, ele tem que colocar lá outra geladeira igual. Não funciona assim. É preciso equilibrar as coisas, é preciso racionalizar aí e é preciso aplicar a lei protegendo o inquilino e resguardando o direito do locador. Isso é uma base para aplicação, isso é um princípio básico para a aplicação da lei do inquilinato ao caso concreto, a qualquer caso concreto de locação. Protege-se o inquilino, ok? Primeiro protege o inquilino e depois resguarda o direito do locador. Então o locador tem direito a uma reparação porque o equipamento, no meu exemplo, uma geladeira grandona, importada e velha, foi estragada pelo inquilino. Mas o inquilino, por sua vez, não tem que repor uma geladeira nova quando ele estragou uma geladeira velha que não tem mais reparo. Então ele vai contribuir com uma parte que seja proporcional, uma parte que indenize, que restaure ali o direito do locador, mas que não é o equipamento inteiro. Ok? Alguém? Júlio, tem uma pergunta do Instagram da Bay House Imóveis. A pergunta é a seguinte: existe obrigação de pintura geral do imóvel na parte externa, no caso da casa? Excelente pergunta da Bay House Imóveis, porque é uma confusão recorrente no mercado imobiliário, principalmente dentro das imobiliárias, né? Mesmo nos operadores da atividade imobiliária. É o seguinte, gente. Primeiro, pintura é um item que se desgasta com o tempo. Então, a lei do inquilinato diz: o inquilino é obrigado a entregar o imóvel no estado em que o recebeu. Estado em que o recebeu não é igual o que ele recebeu. Estado em que ele recebeu é no mesmo estado de conservação. Se a pintura estava em bom estado de conservação, então ele tem que entregar a pintura em bom estado de conservação. Ressalvados os danos causados pelo uso normal da coisa. Só de usar o imóvel, a pintura vai se estragar. É normal que a pintura estrague, fique velha, fique um pouco manchada, fique com algumas marcas de mão, de uso, algum risco. É normal no uso do imóvel que as paredes, que a pintura seja desgastada. Isso é o uso normal do imóvel. Então a lei assegura ao locatário a desobrigação de entregar o imóvel pintado. E é por isso que o locador tem que colocar no contrato uma cláusula específica, trazendo como uma obrigação do locatário a entrega do imóvel com pintura nova. Nos contratos que não tem essa obrigação, o inquilino não é obrigado a entregar com pintura nova só porque ele recebeu com pintura nova. Ele tem que entregar no mesmo estado de conservação que no início da locação, ressalvados os desgastes provocados pelo uso normal da coisa. E a pintura se desgasta normalmente só por estar lá na parede. O imóvel pode estar até desocupado, que a pintura vai se desgastar, e aí o inquilino não é obrigado a pintar, a não ser que tenha essa cláusula específica trazendo como obrigação para o locatário que ele entregue o imóvel com pintura nova, ok? Aí mesmo que ele não tenha recebido com pintura nova, se tem essa cláusula no contrato, então considera-se uma obrigação dele entregar com pintura nova, e aí ele tem que entregar com pintura nova. Agora, até o que eu disse aqui, subentende-se que a gente está falando de pintura interna, que é a utilização normal do imóvel. Agora, e as pinturas externas, das áreas externas, né? Paredes que ficam expostas a sol e chuva, muretas, grades de portão, grades de janela do lado de fora, fachada de imóvel quando é prédio pequeno, né? Enfim, o que é externo é naturalmente exposto ao sol, exposto ao tempo e à chuva. Então vai se desgastar muito aceleradamente, independente da atuação do inquilino ou não. Então pensem comigo, tendo ou não inquilino nesse imóvel,
essa parte do imóvel vai se desgastar naturalmente. Então, também por isso, não se pode obrigar o inquilino a pintar paredes externas, grades externas de janela, de portão, de muro, sabe? Pintar muro, porque essa parte do imóvel fica exposta naturalmente às intempéries, ao sol, chuva, vento, poeira, né? E mesmo que o imóvel não tivesse alugado, já seria uma obrigação do locador. Então não faz sentido transmitir essa obrigação para o locatário. E até porque é bastante onerosa, isso já significaria manter o imóvel, o que é diferente de dar a manutenção regular que o imóvel precisa, que é obrigação do locatário. Agora, pintar a casa, por exemplo, ou pintar o imóvel totalmente por fora, muros, grades, não é definitivamente obrigação do locatário. E para que seja obrigação do locatário, vai ter que ter uma cláusula específica dizendo isso. Olha, o locatário assume a responsabilidade de pintar o imóvel internamente e externamente, incluindo paredes externas, grades das janelas, muro na parte interna, grades do portão, e aí você vai ter que colocar no contrato o que você quer que ele pinte, porque tudo aquilo que for externo não seria de forma alguma uma obrigação do locatário de fazer sem que haja essa obrigação expressa no contrato, sem que isso tenha sido parte da negociação do valor do aluguel. É possível até explicar melhor na cláusula, dizendo assim, olha, o aluguel foi combinado num valor abaixo do que o pretendido pelo locador, em função especificamente da obrigação estabelecida ao locatário de pintar o imóvel nas paredes, por dentro e por fora, e pintar as grades de metal, o portão, a mureta, o que mais tiver que pintar. Porque aí você está fazendo a cláusula, trazendo a obrigação e, ao mesmo tempo, justificando por que você está atribuindo essa obrigação ao locatário, para que ela não seja considerada nula, né? Salvador, me ajuda no seu volume aí, por gentileza. Uma pessoa que alugou meu apartamento, ela deixou um contrato ativo. Ninguém consegue localizar. Eu não estou conseguindo aqui. No mesmo endereço. Era uma pergunta sua, Salvador. Repita se for, porque eu acabei não entendendo aqui, em função do corte da minha fala. Mais alguma pergunta de alguém, gente? Eu tenho que levar os dados para você Coloquei na chat a pergunta. Aqui no chat. Muito bem. Se há uma infiltração no imóvel e o locatário está para sair, assim que ele devolver o imóvel, ele é obrigado a pintar, mesmo estando com a infiltração, ou ele arca com a pintura e o restante do imóvel que está manchado? A minha equipe pode ligar lá para o Salvador, por gentileza, e avisar ele. Tem o telefone dele aí com a gente. André, é o seguinte, o André fez a seguinte pergunta. Quando o inquilino tem que pintar o imóvel para entregar o imóvel, né? A situação normal para ele. Que não liga, porque tem um plano ativo nesse endereço. Acho que eu consegui aqui. O André, de São Paulo, inclusive, perguntou aqui. Quando o inquilino tem que sair, tem que deixar o imóvel pintado, mas no imóvel tem infiltrações, o inquilino é obrigado a pintar o imóvel e corrigir as infiltrações, ou ele só pinta o imóvel e deixa as infiltrações, ou ele nem pinta o imóvel porque tem infiltrações? Bom, considerando que as infiltrações seriam responsabilidade do locador, isso não diminui a responsabilidade do inquilino de pintar o imóvel. Ele tem que entregar o imóvel pintado, se isso foi combinado, se isso é uma obrigação dele. Então ele pode pintar o imóvel passando por cima da infiltração. Ele não tem que corrigir a infiltração, ele tem que pintar o imóvel. Mas você me diria assim, mas vai fazer um serviço porco, vai fazer um serviço mal feito porque tem a infiltração lá. O ideal é que ele entre em contato com o imobiliário ou com o locador
e combine com o locador. Olha, locador, você tem que corrigir a infiltração e eu tenho que pintar. Você quer que eu faça o orçamento das duas coisas, e aí você paga pela correção da infiltração e eu pago pela pintura? Ou então eu te dou o dinheiro da pintura e você corrige a infiltração e pinta o imóvel quando você achar que está corrigido, né? Pode haver essa combinação, mas tudo de forma que o inquilino só pague pela pintura, já que a infiltração não foi responsabilidade dele. Se não houver esse acordo, ou se não se conseguir falar com o locador ou com a imobiliária a esse respeito, então o inquilino tem mesmo que pintar o imóvel passando por cima da infiltração e entregar o imóvel pintado e mantendo a infiltração lá recorrente. A infiltração realmente é um problema do locador, ele vai resolver no momento que ele achar oportuno. Ok? Ok, obrigado, doutor. Alguma pergunta de alguém? Oi, doutor. Eu mandei ali no chat. Vocês Tá. estão conseguindo ouvir? Então, quanto aos imóveis de locação comercial, essas regras de responsabilidade também equivale para estes imóveis? Sim, imóvel de locação comercial, todo esse raciocínio, essa forma de analisar a legislação inquilinária no que diz respeito à responsabilidade pelos reparos no imóvel, são aplicáveis tanto no comercial quanto no residencial. Eu faço uma ressalva aqui para o comercial, que é o seguinte: para o comercial, importa menos como o imóvel está sendo entregue, porque normalmente no comercial, quando é loja, cada lojista que aluga a loja, ele acaba transformando a loja ao que ele precisa, né? Ele acaba adequando ao que ele precisa. É o acabamento que ele quer, as prateleiras onde ele quer, é o banheiro, o caixa onde ele quer, é o teto que ele quer, enfim. É normal que um lojista, quando chegue no imóvel, faça as adequações e mude o imóvel até completamente, né? A cara do imóvel, o acabamento do imóvel. Então, exige-se menos de um lojista quando ele entrega o imóvel, é menos rigor em relação à vistoria inicial por causa disso, porque o próximo lojista não vai usar aquela benfeitoria que ele fez, né? Muito provavelmente vai fazer outra de novo, mas é possível que o locador exija que o imóvel esteja tal qual ou tal como estava na vistoria inicial, considerando o estado de conservação, a estrutura e os materiais utilizados, e não estar igual. Estar igual é um erro, gente, a gente pensar assim, que tem que entregar igual estava no início da locação, porque tudo que é usado nunca está igual. Não tem como usar alguma coisa, qualquer coisa que você use durante 1 ano, 2 anos, 3 anos, não vai estar igual a como estava no início. E na locação a gente não pode pensar diferente. Eu vejo muitas imobiliárias exigindo o mínimo detalhe, a manchinha na parede, o arranhãozinho ali no móvel, sabe? A manchinha no vidro. E não é exigir igual estava no início, sabe? Os vistoriadores, eu percebo daqui, eles fazem uma vistoria extremamente minuciosa, mas comparando com o igual. E eles têm que levar em consideração que o uso da coisa gera um desgaste natural. Então não vai estar igual estava antes, sabe? E aí o relatório deles muitas vezes induz a imobiliária a exigir aquele reparo quando na verdade não pode ser exigido. Eu vejo injustiças, eu vejo os inquilinos pagando por reparos que não são responsabilidade deles para não ter que pagar mais diárias de aluguel, para resolver aquela situação e sair livre daquela. Mas é o nome da imobiliária que ele carrega como quem exigiu demais dele, como quem foi injusta com ele. E aí é prejuízo para a imobiliária. Então, no que diz respeito ao negócio, a indicações e a procura novamente por aquele locatário que também é um cliente, né? Então, a imobiliária tem que defender, sim, o interesse do locador a quem ela representa, mas exigir demais, exigir a mais do que a lei permite do locatário e ficar impondo a ele que enquanto ele não entrega daquele jeito, ele continua pagando aluguel, é uma prática que a gente tem que aprimorar no mercado imobiliário, porque senão vão surgir novas formas de fazer a locação, de fazer a vistoria, e as imobiliárias com essa tradição vai realmente ficar para trás, porque vão ser preteridas em relação aos clientes. Reclamações desse tipo no Reclame Aqui, no Instagram, no Google, afasta esse locatário
que tiver outras opções de locação, porque já no início ele sabe que ele vai ter que enfrentar uma imobiliária que exige mais do que o que é cabível. Então ele vai preferir outra situação. Chegou aqui uma pergunta também da Mariana. Doutor Júlio, se o inquilino não abre a unidade dele para o condomínio fazer um reparo de infiltração que sai da unidade dele e afeta a unidade abaixo dele, caso a infiltração piore, o condomínio pode cobrar essa manutenção do inquilino, mesmo que não seja de responsabilidade dele? Olha, se há infiltração no imóvel dele, é de responsabilidade dele, então é ele que tem que resolver a infiltração e também os danos causados por essa infiltração. Então, tanto a parede dele, ou o piso dele, ou o teto dele, quanto esses mesmos itens no apartamento de baixo devem ser corrigidos pelo inquilino quando a causa do problema tiver sido provocada pelo inquilino. Agora, se essa infiltração no imóvel que o inquilino está alocando, está ocupando, não for da responsabilidade dele, ou seja, for da responsabilidade do locador, então seria o locador o responsável por reparar a infiltração e todos os danos causados pela infiltração, tanto na unidade dele quanto na unidade de baixo, ok? Que também é de um particular, então não é o condomínio que vai lá arrumar. Quando a responsabilidade é do condomínio, então é o condomínio que tem que resolver a infiltração e todos os danos provocados pela infiltração. Agora, quando a responsabilidade é de qualquer que seja, mas o inquilino não permite o acesso para a correção, então é o inquilino que está promovendo, possibilitando o agravo nos danos. Então, se o dano daquela infiltração, se fosse corrigido a tempo, só atingiria o teto, por exemplo, do imóvel de baixo, então até ali seria a responsabilidade do locador ou do inquilino no reparo, do locador ou do condomínio no reparo. Agora, se a demora do inquilino em permitir o reparo no imóvel aumente, agrave, provoque mais danos ao condomínio e ao imóvel de baixo, então o inquilino atrai para si a responsabilidade por esse agravamento. Então eu não posso afirmar, principalmente sem conhecer o caso concreto, né? Está vindo só uma informação superficial, eu não posso afirmar que a responsabilidade vai ser do inquilino nesses casos, mas nos casos em que ele inviabiliza, retarda e dificulta o reparo por aquele que é responsável, né? Mas eu posso afirmar que o agravamento provocado pelo inquilino é responsabilidade do inquilino, mesmo que a responsabilidade pelo dano fosse do condomínio ou do locador, ok? Quem agrava tem uma culpa parcial, ele participa do problema, ele participa do dano, então ele deve participar também do custo para reparação do dano naquilo que ele agravou. Tem uma outra pergunta aqui, vou ler para vocês. Doutor, é do André. Doutor, e quando for uma casa, um sobrado, que a infiltração é de responsabilidade do vizinho, a imobiliária ou o corretor deverá acionar o vizinho para reparar ou o proprietário do imóvel entra em contato com o vizinho? Olha, a partir do momento que o proprietário designa um representante, que é a imobiliária ou o corretor, para lidar com as questões relacionadas à locação, a princípio é esse representante que deve promover os atos para a continuidade, a perfeição, a manutenção daquele contrato de locação, ok? Para atender ali locador e locatário no que for preciso e no que envolve a terceiros. Então a imobiliária pode tentar fazer o contato com o vizinho, explicar para ele a situação e administrar ali o reparo. Agora, se a imobiliária tiver qualquer dificuldade de contato com esse vizinho ou qualquer resistência com esse vizinho, então a responsabilidade passa a ser do principal, é o locador que, enquanto vizinho, é que vai ter que promover a interação com esse vizinho que está dificultando o reparo ou que precisa fazer um reparo no lado dele, ok? A imobiliária, por mais que ela tenha poder de representação, a gente sabe que o papel do próprio vizinho com o vizinho, né, com o vizinho dele, pode ter um efeito muito melhor e mais rápido do que a imobiliária.
E até porque, se for preciso mover uma ação para obrigar esse vizinho a permitir a visita, ou a permitir o reparo, ou a fazer o reparo, essa ação não vai ser como autor a imobiliária. Essa ação vai ter como autor o vizinho, o dono do imóvel. Ok? Porque ele é que é parte legítima para poder exigir do vizinho dele que se faça algo que permita, seja feito algo. Então, resumindo, nesses casos em que o problema no imóvel locado vem de um vizinho, a imobiliária pode tentar essa primeira interação com esse vizinho. Conseguindo, ótimo, ela fez bem o papel dela de intermediação, de administração da locação. Não conseguindo, aí o locador mesmo é que vai ter que providenciar, porque passa a ser dentro do interesse dele, e se a imobiliária já tentou e não conseguiu, então é ele mesmo que tem que ir lá para providenciar essa interação com o vizinho que precisa permitir que algo seja feito ou que precisa fazer algo para sanar o problema no imóvel locado. O próprio inquilino também, enquanto detentor da posse do imóvel, enquanto ocupante do imóvel, enquanto prejudicado imediato, né, do problema provocado pelo vizinho, pode também procurar o vizinho e tentar interagir com ele no sentido de resolver, ok? Nada impede o próprio vizinho de resolver no tempo dele, da forma dele ali, mantendo o locador e a imobiliária informados do que está sendo combinado e do que está sendo conversado com o vizinho. Doutor, tem uma outra pergunta aqui. Há casos que o proprietário ele fala que o problema não é dele, e sim do locatário. O que acontece? Eu, como intermediador, eu também posso acionar, vamos supor, o seguro residencial para que eles façam uma vistoria e identifiquem, olha, isso foi proveniente de um cano furado que bateu no martelo aqui, com prego e tal. Não, isso foi uma infiltração já de uso do imóvel, um encanamento antigo, ou então infiltração no piso, o rejunte está ruim. Eu posso acionar, vamos supor, a Porto, TOC, a seguradora para fazer isso? Deve, André. O seguro incêndio, né, do imóvel, feito pela Porto ou por outra seguradora, quando ele é contratado com esses serviços, com esse suporte 24 horas, com esses serviços adicionais, esses serviços devem ser utilizados pelo locatário na medida do possível e dentro da franquia, né, normalmente, ou pelo locador. O seguro é feito pelo locatário ou pela imobiliária, né, e tem como favorecido o locador. Então, a imobiliária, o locatário ou o locador podem acionar o seguro para corrigir, para reparar o imóvel naquilo que a seguradora der cobertura, né? Então a seguradora vai lá, por exemplo, e ela diz, olha, eu conserto sim o problema aí, mas as peças é você que tem que comprar. Então tem que se apurar, tem que aferir de quem é a responsabilidade pelo conserto, se é do locador ou do locatário, porque este vai comprar as peças para que a seguradora faça o reparo. Já foi economizado então a mão de obra, né? A seguradora nunca dá as peças, ela sempre faz a mão de obra. Então já foi economizado aí a mão de obra, mas a compra das peças ainda precisa saber quem é o responsável para poder comprar as peças, fornecer para a seguradora fazer o reparo. Entendi. Obrigado. Bom dia, doutor Júlio. Eu alugo uma casa e acabou que a telha do vizinho teve uma ventania e a telha do vizinho atingiu meu telhado, destruindo meu telhado. De quem é a responsabilidade, tendo em vista se tratar de uma causa natural que você não consegue controlar ali, né, a ventania nesse sentido? Bom dia, Wilson. A responsabilidade é sempre de quem provocou o dano, ok? Tendo ele culpa ou não. Então, alguém provoca um dano material ou moral, né? Mas vamos nos ater aqui ao material, que é uma telha caindo sobre o seu telhado, um objeto caindo sobre o seu telhado e quebrando a sua telha, né? O seu telhado. É um dano material. Quem provocou o dano é obrigado a reparar o dano. Então, quem tem que corrigir o seu telhado, já que você é locatário de um imóvel,
Quem tem que corrigir o seu telhado é o vizinho de onde veio a telha. E ele eventualmente, ou primeiramente, ele vai alegar que não foi culpa dele, que foi um fato fortuito, né? De força maior. A telha arrancou com o vento forte, não foi culpa dele. Mas nós somos obrigados a reparar os danos que causamos, independente de culpa, ok? É uma regra muito básica no direito civil. Então, quem provocou o dano foi o vizinho cuja telha saiu do telhado dele, tendo ele culpa ou não, é ele que tem que reparar todos os danos provocados por essa telha que voou ao tempo e caiu em outro quintal, né? Em outro imóvel, ok? Agora, enquanto se discute com o vizinho, enquanto essa confusão vai seguindo, né, para ver quem vai pagar e como que vai pagar e quem vai consertar, esse tempo de negociação pode não ser compatível com a urgência que você tem, porque imagine uma época de chuva e caiu a telha na chuva de ontem e hoje vai chover de novo. Alguém tem que ir lá no telhado reparar de forma urgente, né? E o vizinho está querendo discutir se é ele mesmo ou não que tem que fazer esse reparo. Enquanto isso, é o locador que é responsável por manter o imóvel em condição de uso. Então, é o locador que vai ter que ir no imóvel, corrigir de forma emergencial, né, urgente, e aí exigir daquele vizinho a restituição dos valores gastos com a correção do dano que o vizinho provocou, ok? A responsabilidade aí não é do inquilino, ela é primeiro daquele que provocou o dano, que é o vizinho, e depois do locador que tem um contrato com você e tem que manter o imóvel em condição de uso. Então ele tem que ir lá reparar o defeito no imóvel que foi provocado pelo vizinho, já que o vizinho não foi a tempo, e aí ele vai continuar discutindo com o vizinho, vai continuar cobrando do vizinho o ressarcimento do custo do reparo que ele fez e a continuidade do reparo, porque às vezes ele foi lá e fez um reparo só naquilo que era emergencial, né? Mas o telhado ainda precisa de outros reparos. Então ele vai cobrar do vizinho o que ele gastou pelo reparo emergencial, mais o que é necessário ainda fazer no imóvel. Mas essa responsabilidade definitivamente não é do locatário. Se o locatário fizer, então ele vai ter direito a esse ressarcimento, ok? Desde que ele não tenha no contrato uma cláusula de renúncia pelas benfeitorias necessárias. Muito obrigado, Dr. Júlio, pelos esclarecimentos. Por nada, Wilson. Dr. Júlio, bom dia. Bom dia, Guilherme. Enquanto o imóvel está alugado, existem reparos que são de obrigação do locador e eu, enquanto locatário, posso exigir esse reparo do locador? Existem sim. Para cada reparo é preciso aferir de quem é a responsabilidade e sendo do locador, o locatário pode exigir que esse reparo seja feito, né, para que o imóvel volte ao estado de quando ele locou, né, para que essa funcionalidade do imóvel que foi prejudicada seja restaurada. Agora, o exigir que o locador faça, Guilherme, não é, por exemplo, parar de pagar o aluguel até que ele faça o reparo, porque dessa forma o locatário estaria se tornando inadimplente. Essa obrigação do locador de reparar o imóvel não prejudica a obrigação do locatário de pagar o aluguel de forma recorrente até o dia do vencimento. Então, se o imóvel não tem condição de uso com esse defeito, ou se o inquilino entender que esse reparo, que é do locador, precisa ser feito para que ele continue na locação, o inquilino deve buscar a via judicial. Infelizmente, se não houver acordo com o locador, ele deve buscar a via judicial para poder exigir que o locador faça o reparo, né? Inclusive, se for o caso, por uma decisão liminar, né, urgente emitida pelo juiz da causa, e aí ele pode pedir que os aluguéis sejam pagos com depósito em juízo até que o reparo seja feito, sabe? Mas deixar de pagar o aluguel como forma de pressionar ou como forma de exigir que o reparo seja feito, o locatário não pode, sob pena dele ser despejado por falta de pagamento, quando o que ele queria era continuar no imóvel reparado pelo locador, né, já que é a obrigação do locador. Da mesma forma que ele não pode deixar de pagar o aluguel, ele também não pode abater do aluguel aquele custo que ele teve com o reparo.
Abater do aluguel vai significar um pagamento parcial do aluguel, um pagamento incompleto do aluguel, e ele vai estar inadimplente da mesma forma. Então ele tem que exigir, ele tem que tentar o acordo com o locador, e não conseguindo, ele tem que exigir que seja feito o reparo judicialmente, para que ele tenha esse respaldo. Até a hipótese de uma rescisão do contrato de locação sem multa ao locatário, porque o imóvel tem defeitos que impedem o uso ou que prejudicam significativamente o uso do imóvel, deve ser pela via judicial. Se o inquilino simplesmente abandonar o imóvel, ele vai estar responsável pelos aluguéis e pelo imóvel até a efetiva entrega do imóvel. Então, infelizmente, no que diz respeito a reparos de responsabilidade do locador, quando não há um acordo entre locador e locatário, o inquilino tem que recorrer à via judicial para obrigar o locador a fazer o reparo ou para ser restituído pelo reparo que ele mesmo vai fazer. Você respondeu até perguntas que eu iria fazer futuramente. Bom, gente, eu quero trazer aqui para vocês uma coisa. Até então a gente disse que de acordo com o caso concreto que vocês me trouxeram, a responsabilidade era do locador ou era do locatário, ou a gente trouxe a explicação com base na responsabilidade de um ou de outro. Mas agora eu quero trazer aqui para vocês, não foi uma pergunta, mas eu quero trazer aqui para vocês, como saber se a responsabilidade é do locador ou é do locatário. Né? Eu tenho aqui já da experiência de muitos anos lidando com a relação de inquilinato e nos últimos anos lidando com a consultoria para várias imobiliárias, então ajudando a resolver esse tipo de questão todos os dias. E é por isso que o escritório desenvolveu esse procedimento, essa metodologia aqui para identificar, para ajudar a identificar de quem é a responsabilidade pelo reparo no imóvel, ok? Esse procedimento passa por 4 fases, 4 etapas. É preciso, para cada defeito, chamar um técnico especializado naquela área. Se o defeito é hidráulico, eu tenho que chamar um técnico hidráulico. Se o defeito é elétrico, eu tenho que chamar um técnico de eletricidade. Se o defeito é de alvenaria, eu tenho que chamar um pedreiro, um mestre de obras, um engenheiro, enfim. Eu tenho que atuar com um especialista da área, ok? Tem que ser um especialista da área. Eu não posso chamar um faz-tudo para me dizer o que ele acha que tem que fazer e usar essa informação para exigir de um locador ou exigir de um locatário que o reparo seja feito por ele. Essa informação tem que vir de um especialista, ok? Então a primeira coisa que esse técnico precisa me dizer é qual é o defeito. O defeito muitas vezes aparece de forma diferente do que está sendo mencionado pelo locatário. O defeito é aquilo que aparenta. Então o defeito num cano que está entupido é o entupimento do cano. O defeito num ar-condicionado que não gela é o ar-condicionado não gela. Esse é o defeito, é o que se torna aparente, é o que você está vendo, ok? Esse técnico ele tem que me dizer qual a causa do defeito. O que causou dentro do ar-condicionado para que ele não gelasse o ar? O que causou dentro da tubulação para que ela entupisse? O que aconteceu? Qual foi a causa do motor do portão não funcionar mais? Qual foi a causa do curto elétrico? Qual foi a causa da goteira? Qual foi a causa da infiltração? Qual foi a causa da mancha no espelho? Eu preciso saber qual a causa desse defeito que se apresenta, que aparenta ali, à primeira vista. Em terceiro lugar, esse técnico tem que me dizer qual a solução para o defeito. O ar-condicionado não está gelando? Ok, esse é o defeito. A causa é o gás do ar-condicionado que vazou? Essa é a causa. E qual é a solução? A solução é soldar o cano e pôr mais gás dentro do reservatório. E o portão elétrico da garagem que não funciona? O defeito é o portão não aciona, não fecha nem abre. A causa do defeito é a bobina do portão queimou, ok? E queimou porque ela já está com mais tempo de uso do que a vida útil dela. E a solução para o problema? A troca da bobina.
por uma nova. O cano entupiu. O cano entupido é o defeito. Qual é a causa? Eu encontrei resto de pedra, resto de entulho na tubulação. E qual é a solução? Abrir a tubulação para poder tirar esse resto de entulho, porque ele não passa mais pelo cano para chegar até as vias finais. Então, perceberam nos meus exemplos? Existe o defeito, que é o que se apresenta, existe a causa do defeito, que é o que causou esse defeito, e existe a solução para o problema. E além disso, esse técnico vai ter que me informar o quarto ponto, que é qual é o orçamento. Por que me informar qual é o orçamento? Porque às vezes eu vou ficar você vai ficar tentando convencer um locador ou um locatário que a responsabilidade é dele por um dano de R$50. Então não vale a pena. Às vezes, se você disser que é R$50, ele mesmo vai dizer, eu acho que não é minha não, mas como o valor é pequeno, pode deixar que eu arrumo. Pode cobrar lá dele, pode abater do aluguel. Ou o locatário vai dizer, eu acho que não é meu não, mas como o valor é pequeno, eu vou arrumar aqui para resolver o problema logo. Então o valor também vai influenciar na sua atuação, na intermediação aí da solução do problema com locador e locatário. Então, tendo dito por um técnico da área esses 4 itens, então você vai na causa do problema e a causa é que vai dizer de quem é a responsabilidade. E aí sim, ao interpretar a causa, a gente volta na lei inquilinária e se utiliza de alguns preceitos que estão lá. Por exemplo, lá no artigo 23, que diz da obrigação da responsabilidade, da obrigação do locatário, diz: o locatário deve tratar o imóvel como se seu fosse. Então, se a causa do defeito for falta de manutenção recorrente naquilo que exige manutenção recorrente, a causa foi do inquilino, mesmo que o inquilino não tenha nem tocado na peça. Vou dar um exemplo clássico aqui. Filtro de piscina. O filtro de piscina parou de funcionar porque a bomba deixou de jogar água. Então, o problema, o filtro da piscina está com problema. Qual é a causa? A bomba deixou de jogar água porque a junta de ligação da bomba estava velha e deixou passar ar. E o técnico vai dizer, qual é a vida útil da junta? É de 1 ano. Quanto tempo o inquilino mora aqui? 2 anos. Então, bomba exige manutenção recorrente. Né? Se o inquilino tivesse feito a manutenção recorrente, ele teria trocado a junta, que só dura 1 ano, e aí não teria entrado ar e não teria dado problema no filtro. Então, o defeito filtro com problema teve como causa a falta de manutenção recorrente na bomba. Então, se essa causa era uma obrigação do inquilino e ele não fez, então a responsabilidade por reparar a bomba e o filtro é do inquilino. E qual a solução? Trocar a junta. Quanto custa isso? Custa R$100 a peça mais 50 de mão de obra. E aí você já leva isso tudo para o inquilino. Olha, o inquilino, o técnico foi no imóvel, identificou que o problema no filtro foi causado pela falta de vedação da junta da bomba, e a falta de vedação da junta da bomba foi causada porque a junta só dura 1 ano e ficou sem manutenção por mais de 1 ano. É você que tem que dar manutenção na bomba, porque bomba exige manutenção recorrente. Se você tivesse feito, não tinha dado problema no filtro. Então compete a você consertar. Está aqui o nome do técnico, está aqui o orçamento que ele fez, pode procurar esse técnico ou outro. Mas enfim, você identificou a responsabilidade pelo dano, se era do locador ou se era do locatário, pela causa do problema. E o inquilino pode nunca ter entrado numa casa de máquina de piscina. Ele pode nunca ter encostado no filtro. Mas o problema foi causado por ele, que era ele o obrigado a dar manutenção recorrente na bomba, e a causa do problema foi a falta de manutenção na bomba. Entenderam? Então, trazendo esses 4 itens para qualquer defeito, eu recomendo aqui para as imobiliárias a quem a gente atende, olha, o locatário, ele liga na imobiliária e fala assim, o cano está vazando, resolve aqui para mim. Aí a imobiliária me pergunta para a advocacia, o cano está vazando, de quem é a responsabilidade? Ora, eu não estou lá vendo o cano vazando. Se eu não tiver informação de um técnico especializado naquilo, me dizendo qual é a causa qual o defeito e qual é a causa do problema, sabe, além de como corrigir e qual o orçamento, eu não tenho como dizer de quem é a responsabilidade. Eu posso estar errando,
sabe? Porque pode sim ter sido provocado pelo inquilino, mesmo sendo um problema, mesmo sendo um item considerado estrutural. Eu gosto de colocar o estrutural entre aspas, porque a gente já viu lá no início, e se for o caso eu falo de novo, de que a gente erra no conceito de estrutural quando relaciona a reparos no imóvel, né? É importante saber disso também. Então eu preciso saber principalmente qual é a causa. Por isso que o técnico vai lá e identifica qual o defeito, qual a causa, qual a solução para o defeito e qual o orçamento. O orçamento a gente já disse que vai influenciar na aceitação deles, né? No grau de resistência desse responsável, seja o locatário ou o locador. E a solução é preciso saber também, porque às vezes vai influenciar na utilização do imóvel. Às vezes, por exemplo, para corrigir o defeito na piscina, vai demorar mais de 10 dias sem utilizar a piscina, com a piscina inutilizada. E a lei também traz consequências para isso. Quando houver reparos emergentes, o locatário é obrigado a consentir, e se esses reparos passarem de 10 dias, o locatário pode ter um abatimento no valor do aluguel proporcional ao prejuízo na funcionalidade do imóvel, ok? E se esse reparo passar de 30 dias, o locatário pode rescindir a locação sem pagar a multa. Então eu preciso saber qual a solução do defeito para eu saber se vai envolver outras partes do imóvel, quanto tempo vai demorar e se vai envolver até vizinhos, né? Para poder acionar tudo isso que vai ser preciso. Se tem que comprar peça que demora, eu preciso saber qual é a solução. Vocês precisam saber qual é a solução do defeito para poder compartilhar todas essas 4 informações com o locador e locatário a partir do momento que vocês identificam quem é o responsável pelo defeito. Então, qualquer que seja o defeito, do mais simples ao mais complexo, o locatário chegou para vocês com a informação, olha, está tendo esse problema no imóvel. A primeira coisa é dizer, locatário, chama o técnico da área, ou então imobiliária, você mesma manda lá o técnico da área. E já peça essas 4 informações por escrito, porque se você precisar de um documento, eventualmente, se a sua negociação não dá certo com um e com o outro, se o inquilino entra na justiça contra o locador por causa desse defeito envolvendo a imobiliária, você vai precisar demonstrar que o seu trabalho de intermediação você fez. Então você precisa ter esse relatório do técnico identificando qual foi a causa, qual a solução e qual o orçamento, para que você, então, com base nisso, afirme quem é o responsável e possa intermediar nesse sentido. Então é um documento que a imobiliária precisa também para eventualmente não só mostrar qualidade no trabalho, mas eventualmente se defender judicialmente de uma ação que tem aí entre locador e locatário por causa desse defeito. Ok? Então essa é uma regrinha básica que a gente desenvolveu aqui no escritório, que funciona bem dentro das imobiliárias, evita que a imobiliária tenha que se envolver muito nos problemas, porque ela só vai analisar o problema depois que ela tiver o relatório do técnico. E aí ela já vai direto na causa e na solução e no orçamento. Ela não precisa ficar tentando daqui e dali negociar com um e com o outro sem saber realmente todas as informações que estão envolvidas. Ok? Um defeito no imóvel, então, só é importante depois do relatório técnico, depois do relatório do técnico especializado na área. Aí sim, você vai poder falar com a pessoa certa, com o responsável, né? E já vai levar a solução também. Bom dia. Uma pergunta da caixinha lá do Daniel. Ocorreu uma enchente que acabou destruindo toda a minha mobília. Sou locatário. Quem deve arcar com o custo, se tratando de um desastre natural? Então, essa pergunta é sempre uma incógnita, né? Porque um desastre natural, assim como a ventania, que se eu não me engano o Wilson trouxe para nós como uma questão, né? Que jogou a telha no telhado do vizinho, no telhado dele, na telha do vizinho na casa dele, assim como a ventania, a inundação provocada pela enchente também é um fenômeno natural, né? Só que com uma diferença. Aqui, a água não veio da casa de ninguém, né? Lá no caso do Wilson, a telha veio do telhado do vizinho. Então, o vizinho causou o dano, ainda que inesperado, fato fortuito, força maior, né? O vizinho teve uma participação no dano. Aqui no seu caso agora, quando há uma enchente, o vizinho não tem essa participação. Pode até ter, né?
quando a água vem do lote dele e ele deveria de alguma forma ter promovido uma barreira, uma forma de solução desse problema e não fez, a responsabilidade também será do vizinho. Mas em enchentes em geral não tem um responsável por isso. E é difícil demais atribuir essa responsabilidade à prefeitura porque não manteve os bueiros desentupidos e aí a água encheu demais e entrou dentro da casa, porque é difícil de comprovar que a água entrou porque o bueiro estava entupido, né? Às vezes a quantidade de água era maior do que a capacidade do bueiro realmente, então não era responsabilidade nem da municipalidade. Então, nesse caso, de fato fortuito ou coisa maior, fenômenos da natureza, em força maior, fenômenos da natureza que não tem a culpa não pode ser atribuída a ninguém, também pode não ser atribuída ao locador. E aí cada um ficaria com o seu prejuízo. O locador com os prejuízos causados no imóvel e o locatário com os prejuízos causados aos bens móveis dele, né? É preciso aferir qual foi a causa. Tem sempre a causa. Qual é o defeito? A água subiu bastante para entrar dentro da causa, para entrar dentro do imóvel. Agora, qual foi a causa? Será que a casa é mais baixa do que a rua e não tem uma barreira física para conter a água? Será que a água entrou porque tinha resto de brita, resto de obra rente ao meio-fio, e aí isso desviou a água que entrou dentro da casa? Ou seja, se essa casa já teve infiltração, já teve enchentes, inundações antes, o locador sabia dessa possibilidade e não promoveu o conserto, não promoveu a barreira física e não informou ao inquilino dessa possibilidade, o responsável é o locador. Você entendeu? Então, sempre busque a causa do problema, porque às vezes a chuva foi muito forte, provocou uma enchente, faz todo mundo pensar que a causa foi por efeito da natureza, foi fato fortuito ou de força maior, que não há um responsável por isso, mas se for na causa e identificar que a causa tem participação com o locador, então a causa é o locador. E aí, mesmo sendo uma enchente, mesmo sendo um fato da natureza, compete ao locador arcar com os prejuízos causados aos bens do locatário, sabe? Então, sempre vá na causa do problema. No caso que você trouxe, o problema foi a inundação de parte de dentro do imóvel. Qual foi a causa da inundação? Foi realmente a chuva? Ou foi o imóvel que deveria ter uma barreira física e não tinha? Ou foi o locador que já sabia que esse imóvel poderia sofrer uma enchente e não consertou e não avisou a você? Porque se ele tivesse te avisado, você manteria seus bens sempre acima e já saberia do risco. E aí você assumiu o risco de alugar o imóvel que eventualmente pudesse ter uma enchente, né? E você protegeu aqueles itens que para você são mais caros, né? Tem mais valor. Se ele não te avisou e sabia, ele provocou o dano nos seus bens. E aí ele é o responsável. Mas quando a causa de uma enchente não for direcionada ao locador, então a tendência é que cada um assuma o seu prejuízo, porque ninguém teve culpa realmente. É certo que com o advento enchente, você pode pelo menos ter a rescisão da locação sem ter que pagar a multa, porque ficou provado que o imóvel não apresenta condição de uso, porque a qualquer nova chuva forte, a qualquer novo episódio da natureza desse tipo, o imóvel vai ser inundado de novo e não se espera como finalidade, como utilidade de um imóvel que ele alague internamente, né? Que ele seja inundado, né? Então, você poderia minimamente pedir a rescisão sem a multa. Já isso, mesmo não sendo culpa do locador, né? Se for, você pode sem a multa e ainda requerer a indenização compatível. Então, gente, mais alguma pergunta? Nós estamos fazendo um evento ao vivo, um evento que é para tratar da responsabilidade do locador ou do locatário nos reparos do imóvel locado. É um evento que conta com a participação de vários corretores e imobiliárias, ele é interativo,
Vocês fazem as perguntas e a gente daqui responde as perguntas fazendo um link entre o que é aplicável de direito, né, o que está na lei, o que já foi entendido pela jurisprudência e as soluções práticas, né, que são realmente aplicáveis, viáveis na atividade imobiliária, na locação aí que vocês praticam todos os dias. Alguma pergunta outra? Então, já tendo dado meio-dia, nós estamos aí com 1 hora de evento, eu vou encerrar aqui para que eu possa liberar vocês para o almoço e para as próximas atividades. O objetivo da gente é ser bem preciso em relação ao início e o término do horário, ok? Todos os meses a gente promove essa interação com vocês, trazendo algum tema da locação ou da compra e venda, para que vocês possam trazer as suas dúvidas e a gente possa esclarecer aqui para todos que a dúvida de um acaba sendo também um conteúdo, uma solução para os outros. Eu peço que vocês visitem sempre também a TV Cresce Canal 8, a TV Cresce DF Canal 8, que lá está sendo produzido bastante conteúdo técnico, conteúdo informativo, com palestrantes de influência, com palestrantes que trazem realmente uma mensagem para que todas as imobiliárias e os corretores que ouçam, que vejam, possam agregar na prática do dia a dia, possam agregar em valor ao seu negócio. O Cresce está promovendo esse canal, é a TV Cresce DF, canal 8, e tá no canal, é um canal do YouTube que está disponível para todos os corretores e lá tem bastante conteúdo para que vocês possam consultar a qualquer tempo e ter informações sobre a boa prática na atividade imobiliária, ok? Eu sigo aqui à disposição de todos vocês, eu continuo respondendo as perguntas no privado, vocês podem fazer suas perguntas depois da live em outros dias e lá nós iremos respondendo na medida do possível e naquilo que for necessário a gente senta para conversar, para esclarecer mais pontualmente, ok? Sigo à disposição de vocês. Até mais. Isso.